depois no 3:8. Vou fazer a leitura voltando. E diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora o 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e em sua casa com ele cearei. Agora o 3:8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, quando guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de estar convidando o Mateus, meu filho, para estar fazendo o culto musical para o declarar. Vamos desse jovem para trabalhar. Então, essa leitura que eu fiz aqui no 3:11, eis que venho sem demora, se refere ao arrebatamento, e o que o diabo vai usar homens religiosos para nos afastar de nossa fé em Cristo e na cruz. O 3:20, eis que estou à porta e bato, apresenta Cristo fora da igreja, e há tanta algazarra religiosa que é difícil escutar a voz dele. Cristo é a porta verdadeira, e significa que algumas igrejas instalou outras portas e tem sido rejeitado pela igreja. O nosso Senhor apela agora para as pessoas, e Ele ainda está fazendo isso até hoje. Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta aberta se refere à preparação do caminho para que o Evangelho seja enviado para todo mundo. Pouca força não é uma indicação de fraqueza espiritual, mas de serem poucos em números. No entanto, esses poucos, falando daquele que verdadeiramente conhece o Senhor, tocarão o mundo com o Evangelho de Cristo. Agora eu vou estar lendo aqui em Gênesis 7:8. Que nós vou começar, está dando 7:16. Onde eu vou começar, está dando as explicações. E os que entraram era macho e fêmea, de toda a carne, como Deus tinha ordenado, e o Senhor os fechou por dentro. Aqui em Apocalipse eu tinha lido que Deus abre a porta e o homem não pode fechar. Aqui já em Gênesis está falando de Noé, quando ele construiu a arca, e Deus fechou a porta e o homem não podia abrir. Então eu fiz essa comparação desses dois textos, para que vocês possam saber que a porta que Deus abre, o homem não fecha, e a porta que Deus fecha, o homem não entra. Naquele tempo de Noé, o mundo estava todo corrompido. Como assim corrompido? Os filhos de Deus tomaram para si as filhas do homem. Quem eram os filhos de Deus? Eram os demônios caídos, os anjos caídos. Eles eram os filhos de Deus. E Satanás já tinha planejado tudo para poder acabar com a vida de Cristo. Porque lá em Gênesis Deus fala que da mulher nasceria uma semente que pisaria na cabeça de Satanás. Então, de lá para cá, Satanás está fazendo com tudo com que as mulheres, os homens, os jovens venham se corromper para que Cristo não visse até a terra. Só que aconteceu que Cristo veio para nos dar a oportunidade de ser salvo. Assim como Satanás já estava condenado, nós também estávamos. Mas a partir do momento que Jesus veio até a terra, fez o sacrifício na cruz, Ele nos deu uma oportunidade de sermos salvos. E Deus naquele tempo decidiu acabar com a humanidade por causa dessas pessoas que estavam todas corrompidas. Aí Deus vai e ordena a Noé que faça uma arca. E Noé vai e faz uma arca tão grande, mas ele não dava conta de fechar. Se nós prestamos atenção na porta de nossa casa, nós fechamos a porta para fora. Se nós tentarmos arrombar a porta
nós não vamos conseguir, porque ela fica reforçada. Mas quem está de fora consegue armar a porta para dentro para poder entrar, porque ela fica mais fácil fazer isso. Não tem aquela viga segura a porta. Eu esqueci o nome, o batente. Não tem viga para segurar a porta. Então, de fora para dentro, uma porta de base é mais fácil ser arrombada. De dentro para fora é mais difícil. Nós só conseguimos abrir a porta se nós puxar. Nós não conseguimos empurrar ela para poder abrir. Né? Mas o que Deus fez? Deus pegou e fez a porta da arca, mandou Noé fazer a porta da arca. Ao contrário, a porta fecha de fora para dentro. Então, quando aquele povo que estava corrompido percebeu que Noé estava falando a verdade sobre o dilúvio, eles pegaram e tentaram abrir a porta, eles tentaram arrombar ela, empurrar ela, só que eles não conseguiam, porque por dentro estava trava. Então, por mais que eles tentassem colocar, vocês não iam conseguir. Eles não tinham como puxar a porta, porque se eles fossem puxar, ficava mais fraco para eles, eles não tinham força para puxar. Sendo que para empurrar é mais fácil do que para puxar. Então Deus já tinha planejado tudo e mandou que Noé fizesse isso. Se Noé tivesse feito a porta ao contrário, fechando de dentro para fora, poderia ser que aquele povo corrompido conseguiria arrombar a porta e entrar dentro da água. Né? Noé falou várias vezes da palavra de Deus para as pessoas, mas ninguém acreditou nele. E Deus lá de cima, né, quando decidiu mandar o dilúvio para acabar com a humanidade, ele viu uma pessoa, só uma, que era Noé, que era justo, né, que acreditava nele, que tinha fé nele. Enquanto todo mundo estava corrompido, Noé estava em santidade. E aí Deus pegou e falou: esse aqui eu vou salvar ele para que ele venha procriar e para que o povo continue se multiplicando. Então, essa porta fechada, muitas vezes, para a gente, nós pensamos em porta fechada e porta aberta em questão de trabalho. Né? Só que nós não podemos pensar assim, daqui a pouco eu vou falar por quê. Né? Nós pensamos mais em trabalho. Né? Porque quando fala assim, pastor, ora para mim que as portas estão fechadas. Né? Mas qual o motivo que a porta está fechada? Né? Deus pode ter fechado a porta para você, que nem fez com Noé, fechou a porta para te livrar de um mal, né? Para te proteger, para salvar a sua vida. Né? Então, Deus ele vai fechar a porta no canto. Mas quando passou os 40 dias, 40 noites do dilúvio, Deus abriu a porta em outro canto. A água já tinha cessado. Né? Então ali Noé ia começar a construir a família, começar a construir o templo, fazer as coisas para Deus e ter uma nova nação. Uma nação que não fosse corrompida, que crescesse ouvindo a palavra de Deus. Né? Então, muitas vezes a porta fechada é um livramento que Deus está te dando. Mas sabe que Ele não vai fechar as portas. E muita gente fala, minhas portas estão fechadas. Não. Deus vai fechar uma porta. Mas Ele fecha uma porta em um campo e vai abrir outra porta em outro lugar. Né? O que é uma porta aberta? Uma porta aberta nada mais é do que uma oportunidade. Deus olhou para Noé e viu uma oportunidade de salvar a humanidade. E Noé, com a santidade dele, ouviu uma oportunidade de ter a sua vida salva. Então, uma porta aberta simplesmente é uma oportunidade. O que está acontecendo hoje em dia, que as próprias pessoas, os próprios evangélicos, estão fechando as portas. Como assim, pastor? Muitas vezes você recebe uma oportunidade para vir aqui na frente louvar, você fala hoje não. É uma oportunidade, uma porta se abrindo para que você possa estar fazendo a obra de Deus, para que você possa perder a vergonha, né? Para que você possa estar trabalhando para Deus, para que você possa pegar a experiência. Muitas vezes você recebe a oportunidade para pregar, não tem coragem não, eu tenho medo, todo mundo tem. Só que o negócio é o seguinte, se você não aproveitar essa oportunidade que estão te dando hoje, talvez você não receba ela de novo. E quando você receber essa oportunidade mais para frente, você não vai estar preparado, porque você não aceitou a oportunidade que te deram, né, para que você pudesse se preparar. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Uma porta aberta é uma oportunidade. Aleluia! Eu falo por mim. Glória a Deus! Eu sou um homem agora
que eu nasci em São Paulo, me chamam de paulista. Eu não me considero paulista, sinceramente não me considero. Minha mãe e meu pai são baianos, o sangue que corre na minha veia é baiano, então não me considero paulista, mas nasci lá. Eu sou filho de Moisés, né? Moisés era filho de hebreus, mas nasceu no Egito, né? É do mesmo jeito que eu, só que Moisés era hebreu, né? E eu me considero baiano. E eu nasci em uma favela. Para quem vê assim nem pensa, né? Mas eu nasci dentro de uma favela. Eu vi de tudo de ruim que acontecia. As pessoas usando droga, né? As pessoas roubando, as pessoas matando, pessoas morrendo. Eu vi tanta coisa. E apareceu uma oportunidade para mim. Talvez não era nem o que eu queria, né? Eu não tinha vontade de sair de São Paulo e ir para a Bahia. Mas a minha mãe acabou adoecendo, ela teve derrame. E aí o médico receitou que ela fosse lá para a Bahia, porque os pais dela já viviam ainda, né? Os meus avós. E aí eu era de menor, eu tinha 17 anos. Naquele ano eu ia fazer 18 anos já. E eu não queria ir de jeito nenhum. Mas eu tive que deixar a minha vontade para poder pensar na melhora da minha mãe, né? Graças a Deus ela já está bem melhor agora, não está 100% porque o AVC deu suas sequelas, né? Mas para quem desejava minha mãe morrer, falava para mim que era melhor ela morrer do que ela ficar sofrendo, né? Graças a Deus eu consegui calar com a boca dessas pessoas. Aleluia! E essas pessoas foi até os meus próprios parentes, né? Porque minha mãe agora ela está com 84 anos. Graças a Deus ela está viva, né? Então foi uma oportunidade que apareceu para mim de sair de São Paulo e ir para a Bahia. Se caso eu estivesse em São Paulo, não sei se eu estava vivo hoje, né? Talvez eu estava preso, talvez eu era um traficante, né? Talvez eu era um ladrão, não sei o que teria acontecido comigo. Então foi uma oportunidade que Deus colocou na minha vida. Naquele tempo eu não pensava desse jeito, né? Porque eu não era evangélico, eu ficava revoltado. Mas depois que eu virei evangélico, eu comecei a pensar no passado. Diz que a gente não pode viver no passado. Mas o que acontece comigo? Eu penso muito no passado para que eu não venha voltar a fazer o que eu fazia antes. Porque depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Então eu quero seguir de Jesus para frente. Aleluia! Não esquecer aquilo que ficou para trás, né? Não fazer mais aquilo que ficou para trás. Então eu tive como exemplo o meu passado. E assim como eu, sei que tem pessoas que estão dessa forma também. Então foi uma oportunidade que Deus me deu de ter ido para a Bahia, de ter aprendido muita coisa, né? De ter aceitado Jesus, de ter conhecido a minha esposa maravilhosa, de ter um filho maravilhoso, né? Então tudo é uma oportunidade que Deus nos dá. Muitas vezes, varão, Deus te dá uma esposa, mas você não cuida dela. Você não elogia a sua esposa, né? Você só quer que ela faça as coisas, vai cozinhar, vai lavar, só pensa assim. Você não procura ajudar a sua esposa, né? Nós temos que ajudar aquela pessoa que está do nosso lado, porque eu te digo uma coisa: aconteça o que acontecer, a sua esposa vai estar do seu lado, entendeu? Se você é crente hoje e você chegar a desviar, a sua esposa ela vai acabar desviando com você, né? Se você chegar a sair da igreja, a sua esposa vai sair com você. Já aconteceu isso comigo. A minha esposa pegou e saiu de uma igreja. Ela não deixou de ser crente, ela não desviou. Ela saiu de uma igreja para poder ir para outra igreja para ficar junto comigo. Então vocês veem, por causa dela eu estou aqui até hoje, né? Por causa dela de Deus, Deus colocou na minha vida para isso, para que eu fosse convertido. Uma oportunidade, né? Enquanto as outras mulheres queriam que ela separasse de mim porque eu era um alcoólatra e eu fumava, ela não pensava isso. Ela falava assim: eu estou junto com você para tudo. Se você for passageiro, eu vou com você, né? Então nós temos que dar valor às nossas esposas, né? E as esposas também têm que dar valor aos seus maridos, né? Não é só os homens, não, mas as mulheres também. Vocês têm que lembrar que Deus colocou um ao lado do outro, um para ajudar o outro, um para dar força para o outro, né? Então nós temos que lembrar disso aí. Lembrando de, voltando a Noé. Noé teve essa oportunidade. O que Deus fez? Deus mandou Noé deixar a esposa dele? Não mandou. Ela vai junto, os filhos vai junto, e dá amor ainda.
mulher para os filhos de Noé, para ir também, né? Para que a promessa deles se cumprisse, né? Eles tiveram uma oportunidade, por causa de uma pessoa, por causa de Noé, a família dele toda foi salva. Mesmo que o filho dele depois se corrompeu, mas isso não importa, né? O que importa foi que Noé, ele ensinou a esposa, ele ensinou os filhos. É o que nós devemos fazer, nós ensinamos os nossos filhos. Mas isso não quer dizer que eles vão obedecer sempre. Nós queremos que os nossos filhos estejam sempre na presença do Senhor, mas isso não vai significar que eles vão querer depois, né? Isso é uma coisa deles com Deus. O que nós devemos fazer é estar dando oportunidade, né? Que nem eu chamei meu filho para fazer um clube musical. Se ele fala para mim, pai, eu não quero, eu não ia forçar ele a tocar, a fazer um clube musical. É uma oportunidade que eu estou dando para ele mostrar o que ele sabe, né? Só que a gente não pode forçar. Só que tem muitos que perdem essa oportunidade. E eu falei agora, uma porta aberta é uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas confiam em você, te dão uma oportunidade, né? Muitas vezes nem conhece você, mas você está precisando de um emprego, a pessoa vai lá e dá aquela oportunidade para você, você começa a trabalhar. Qual é o dever da gente? É fazer tudo certinho conforme o nosso patrão nos manda, não é isso? Só que nós vamos ficar só nisso? Não. O que nós devemos fazer? Aproveitar que Deus abriu essa porta para a gente e a gente faça a gente se qualificar, porque um dia aquela porta pode fechar, mas aí você já fez um curso, você estudou, você está preparado para trabalhar em outra coisa caso a porta se feche, né? É a preparação. Hoje mesmo eu estava comentando com a minha esposa que um rapaz, eu trabalhei com ele, e aí o que acontece? Eu falava direto para ele, rapaz, tira sua habilitação. Ele era meu ajudante motorista. Tira sua habilitação. Ele, não quero não me enxerga direito, dá para mim não dar certo não. E aí eu falei, moço, mas não importa, tira sua habilitação, você vai conseguir. Ele, mas eu não consigo não, eu sou burro demais. Eu falei, você não é burro, você simplesmente não tenta. Tem pessoas que acham que não conseguem, mas a pessoa não tenta. Você só vai saber que não vai conseguir depois que você tentar. Se você tentar não conseguir, aí você pode falar, eu não consigo. Mas mesmo assim não é motivo para você desistir. E aí, passando um certo tempo, ele resolveu tirar a habilitação dele, né? Depois que ele viu todo mundo saindo da empresa e arrumando um trabalho bom, ele falou, vou tirar minha habilitação. Do nada, ele resolveu tirar a habilitação dele. E aí agora ele não está nessa empresa mais, mas ele aproveitou a oportunidade que ele estava na empresa e pagou a habilitação dele, né? Para vocês verem, então, tudo na vida é uma oportunidade. Deus mostra o caminho, Deus mostra a porta, mas muitas vezes nós não vamos lá abrir a porta, né? Nós temos que entrar por essa porta, abrir a porta, entrar por essa porta e fazer as coisas acontecerem, né? Eu vi um testemunho que o pastor tinha contado no encontro de varões, que aquilo ficou dentro de mim. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, o pastor contou um testemunho tão bom sobre o emprego dele, eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, e a patroa dele tinha razão, nós temos que estar fazendo isso, temos que pensar nisso, né? Eu não vou contar o testemunho do que é dele, aí depois ele conta para vocês. Eu tenho certeza que vai edificar muita igreja, porque edificou a mim. Né? Eu tirei muito como exemplo isso. Então, uma oportunidade, a porta aberta é uma oportunidade que você vai ter. E aí, você vai querer que a porta se abra ou não? Ou quando a porta se abrir, você vai fechar ela? Você vai querer essa oportunidade ou não? Toda vez que tiver uma oportunidade, você vai ficar rejeitando. Muitos têm vontade de ser pastores, mas o que você está fazendo para chegar até lá? Muitos têm vontade de cantar. E aí, você está assistindo pelo menos um vídeo de canto, um vídeo aula de canto, para você poder vir na frente cantar? Você não vai conseguir. Se ficar desse jeito, não vai conseguir. Muitos têm vontade de tocar um instrumento. Eu tenho um sonho de tocar instrumento. Se você não comprar um instrumento, se você não começar a mexer nele, se você não começar a assistir vídeos, aulas sobre ele, se você não começar a perguntar para as pessoas que tocam o que você deve fazer corretamente, você não vai aprender a tocar nunca. Viu? Então você está perdendo a oportunidade, né? Oportunidade, nós temos que abraçar ela a qualquer momento que vir, né? Eu creio que todos estão querendo uma porta aberta para alguma coisa, né?
não só para emprego, né? Mas o que seria uma porta aberta, o que seria uma oportunidade, uma mudança, né? Talvez você quer que seu marido mude, né? Talvez você quer que seu marido seja evangélico, que ele venha para a igreja, mas e aí, qual o exemplo que você está dando dentro de casa para que isso aconteça? Por muitas vezes o marido é evangélico, né? E quer que a esposa seja evangélica também. Mas e aí, maridão? Será que você está dando exemplo? Né? Será que você está dando exemplo para os seus filhos? Você quer que o seu filho venha para a igreja, que o seu filho faça tudo certinho. Mas e aí, depois que você sair do grupo, como é que você está agindo? Né? Será que é você mesmo que está fechando a porta para que a outra pessoa que você tanto quer que venha para a igreja não venha? Né? Então, nós temos que estar analisando isso tudo, gente. Deus, Ele que vai nos capacitar a estar fazendo a obra dele, né? Mas eu peço a vocês, aproveitem a oportunidade. O que nós devemos fazer? Você não sabe louvar não sabe pregar não? Prepara um louvor e prepara uma palavra, nem que seja um versículo. Prepare, sabe por quê? No dia que dá a oportunidade, você vem aqui para frente e faça do seu jeito. Você não precisa ser bom nisso, porque quem vai capacitar é Deus. Você só precisa dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo e aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Eu já tive muitas vezes de querer cantar na igreja e não tinha oportunidade. Mas eu sempre preparava uma palavra e um louvor. Já teve vezes que eu fiquei meses indo numa igreja e não tive oportunidade. Um dia do nada, eu estava nervoso e resolvi me dar oportunidade. Eu falei, eu quero. Minha esposa falou, você vai, mas você está com a garganta ruim. Eu falei, eu vou assim mesmo. E cheguei lá, eu já comecei a pedir desculpa já. Né? Falei, gente, vocês me desculpam que eu estou com a garganta meio inflamada, mas eu recebi essa oportunidade, eu quero louvar Deus. E louvei. Né? As pessoas acho que entenderam, eu não sei se o Espírito Santo tocou na vida das pessoas, mas eu me senti muito bem, tive a oportunidade. E aí agora o que Deus fez comigo? Deus me coloca na frente do trabalho, né? De louvor, de serviço de pastor. Eu nunca imaginei, eu falava para minha esposa direto, não, eu quero ser pastor não, eu não dou conta. E minha esposa também não, eu também não. Nosso negócio é louvar, a gente gosta de louvar. Né? Mas quando o pastor Ivânio chamou a gente, eu falei, pode ser, pastor, a gente não sabe não, né? A gente vai. Então assim, a igreja está precisando de muitos obreiros. Eu sei que tem muita diaconisa aqui, muitos diáconos. Está precisando de gente para fazer a obra. Só que fica difícil para a gente estar fazendo a obra, porque precisa de muita gente e tem pouca gente. Os que tem, quando você dá oportunidade, não quero, não, hoje não, deixa para outro dia. Aí chega outro dia, você dá oportunidade, não, hoje não, deixa para outro dia. Chega outro dia, dá oportunidade, não, hoje não, deixa para outro dia. Vai chegar uma hora que Jesus vai voltar, vai pegar e falar, cadê suas obras? E aí? Não tem. Pois é, você fechou a porta que foi aberta para você. Você tinha que aproveitar aquela oportunidade. Mas eu creio que de hoje em diante o Espírito Santo vai tocar na vida de cada um. E vocês vão começar a pensar nisso que está sendo pregado hoje. Vocês vão começar a pensar nessa oportunidade que é Deus que está dando, não é o homem. Quando eu chego para alguém e me dou uma oportunidade, é porque Deus está mandando dar essa oportunidade. Não é simplesmente porque eu quero. Né? Não só eu, mas como o pastor Ivânio, como a pastora Sandra, né? Como a pastora Andréa. Então, tudo é uma oportunidade. Quando dá uma oportunidade para você, se prepara com alguma coisa. Se prepara com louvor, se prepara com uma palavra. Quando dá oportunidade, venha para frente, aproveita essa oportunidade. Ninguém vai rir de você. Né? Todo mundo sabe que você está aprendendo. Só que você precisa ter coragem para isso. Aproveite essa oportunidade. Aproveite as portas que estão se abrindo para você. Né? Que Deus é que vai abençoar vocês. A gente faz a obra do Senhor e a gente está praticamente todo dia na igreja envolvido com alguma coisa. Né? Muitas vezes a gente passa por dificuldade e a gente nem dizendo que assim, a gente não está nem aí. A gente não está nem aí, a gente quer continuar fazendo a obra, ninguém nem percebe se a gente está passando por dificuldade ou não, mas a gente passa também. Né? E eu sei que tem muita gente aqui que está dessa forma. Né? Tem muita gente orando a Deus, dizendo a Deus, Senhor,
tem a luz para pagar. Muita gente pensa nisso, né? Só que você não pode deixar de vir para a igreja e fazer a obra do Senhor por causa de um problema que você tem. Porque quando você continua a vir para a casa do Senhor e fazer a obra dele, é Ele que vai entrar com providência na sua vida. Ele não vai deixar faltar. A solução não é afastar de Deus. A solução é se aproximar cada vez mais dele. É ter fé. Você precisa exercer a sua fé. Se qualquer coisinha que acontecer, qualquer problema que aparecer, você resolve parar. Ah não, eu não quero tocar mais. Ah não quero louvar mais. Ah não quero pregar mais. Ah, isso e aquilo, isso e aquilo. Deus olha lá de cima e fala: ei, você está murmurando demais. Aí fica difícil de ajudar. É assim que Deus vai pensar, né? Então, não coloque as dificuldades, os problemas em primeiro lugar. Coloque Jesus primeiro. Depois vem os problemas, porque é Ele que vai entrar com providência para vocês. O horário já passou um pouco, então eu vou estar encerrando. Só vou dar uma palavra aqui, só para dar um exemplo aqui. Lucas 15. Quero fazer uma pequena comparação aqui. Lucas 15, 3 é da ovelha perdida. Diz assim: então ele propôs essa parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai atrás da perdida? E aí, encontrando e chamando, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos, e ele diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia perdido. Aí eu vou estar lendo aqui agora no 15:8, que é a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma dracma, não acende a candeia e não vai à casa buscando com diligência até encontrá-la. E achando-a, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. E aqui no 15:11 diz assim: disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me tocam. Repartiu depois os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desoladamente. Esse aqui que fala do filho, ele tinha tudo. O pai dava tudo para ele, tudo que era do pai era dele. Mas ele resolveu o quê? Ele resolveu partir. Por que eu li esses 3 versículos? Porque vai ter 3 tipos de crente que vão perder a oportunidade, né? Tem aquele crente que vai ser como ovelha. Ele vai estar na igreja, ele vai estar seguindo o rebanho, mas ele vai acabar se perdendo. O que o pastor vai fazer? O pastor vai ir atrás dele e vai fazer com que ele volte para a casa do Senhor. Tem aquele outro crente que é como a dracma perdida. No caso, a culpa de perder a dracma foi da mulher, né? Ela talvez não guardou direito e caiu dentro de casa. Já pensou se ela perde na rua? Ia ser difícil encontrar, mas ela perdeu dentro de casa. O que acontece? Tem muitos crentes se perdendo dentro de casa. Tem muitos filhos se perdendo dentro de casa. Tem coisa que você dá valor na sua casa e está perdendo, que é o seu filho, a sua filha. Você conversa com o seu filho, você conversa com a sua filha, né? Você está orientando a eles no que é correto, no que é certo na palavra do Senhor. Então, vai acabar se perdendo por culpa da gente. Muitos filhos vão se perder por culpa da gente, né? E aí, pode ser tarde demais. O outro crente é que nem um filho. Ele está dentro de casa, está na casa do Senhor, ele tem a oportunidade de fazer a obra do Senhor, mas ele resolve sair. Nós não podemos prender ele. Ele quer sair, ele vai sair. Só que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar nele e vai fazer com que ele se arrependa.
e Ele vai voltar. E qual o nosso dever? O nosso dever é fazer que nem um pai, é receber de braços abertos, não é criticar, né? Mas acolher, né? Mas isso vai acontecer, vai ter muitos crentes que vão sair, não estou gostando daqui, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, vai acontecer isso. Então, a pessoa recebe uma oportunidade para estar fazendo a obra do Senhor e aí resolve sair. Nós podemos fazer o quê? Nós não podemos segurar. Foi orientado? Foi. Está sendo pregado? Está. Né? Só que vai chegar um dia que o Espírito Santo vai tocar nessa pessoa e ela vai voltar para trás. Né? Então, são esses 3 tipos de crentes que vão existir na igreja. Né? E aí, nós temos que analisar para ver qual é qual. Não, vamos deixar esse ir. Ele vai voltar, ele vai sentir falta daqui, vamos deixar ele ir. E aí, quando ele voltar, nós estamos de braços abertos para receber ele. Vai ter aquele que nós vamos precisar ir atrás dele, porque sem querer ele se perdeu. Não foi nem por culpa dele, mas talvez por culpa de um amigo que colocou coisa na cabeça dele. Né? Então, esse aí nós temos que ir atrás e estar orientando para que volta. E vai ter aquele que vai se perder por nossa culpa, por nós não sabermos orientar, por nós não sabermos conduzir, né? Por nós não sabermos conversar. Né? Então, isso tudo fala sobre oportunidade. E a oportunidade é o quê? Nada mais é que uma porta que Deus está abrindo para você. Então, a partir de hoje, entre nessa porta que Deus está abrindo. Aproveite a oportunidade. Tá? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.